Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, e o nosso encontro de hoje conta com convidados especiais. Nós vamos começar a falar do Tríduo Pascal, iniciando hoje com a Quinta-feira Santa. Mas é importante que a gente perceba algo fundamental. A Quinta-feira Santa, ela abre o Tríduo Pascal na missa do final do dia, que é a missa da Ceia do Senhor, já que de manhã se celebra outra missa, que é a missa do Santo Crisma, onde o bispo, reunido com todo o seu clero, prepara numa celebração o óleo dos catecúmenos, do Santo Crisma e também da unção dos enfermos. Assim, a celebração que inicia o momento do Tríduo Pascal é a celebração da instituição da Eucaristia, a celebração da Ceia do Senhor. Porque, de uma forma profunda, ela prefigura exatamente a paixão de Cristo, que começa desde essa ceia e vai até a sua morte na cruz. O sofrimento de Cristo, a entrega de Jesus, que começa com a última ceia celebrada com Jesus e seus discípulos. É fundamental que a gente que conhece Jesus Cristo, que ouve falar dele ou que convive com ele na missa, na caminhada de fé, consiga entender e aprofundar o espírito daquele gesto que ele fez quando disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Preparando esse momento, ele se colocou fortemente numa postura de serviço e de cuidado com os seus discípulos. E é exatamente sobre esse serviço, sobre esse cuidado com os discípulos, que nós vamos vivenciar uma experiência de oração hoje. Te convido a pegar uma Bíblia, também acender uma vela e preparar uma jarra com água e uma toalhinha do lado, para a gente poder vivenciar bem essa experiência de hoje. O Tríduo Pascal, na liturgia da Igreja, é como que uma única celebração, na qual a gente pode contemplar profundamente gratos e confiantes os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Cada um de nós, pela fé e pelo batismo, participa de modo pessoal nesses mistérios, mas como igreja, queremos experimentar novamente a força da nossa fé que nos une ao mundo inteiro como uma só família. Infelizmente, a situação da pandemia tem nos afastado fisicamente, como comunidade, mas abramos ainda mais o nosso coração à graça e ao amor de Deus. Rezemos unidos a todos os que sofrem com o Covid-19 e a todos os que combatem esta pandemia. Que ao viver a experiência do lava-pés, possamos também lavar a alma de tantos irmãos nossos que estão sofrendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja revive a última ceia, durante a qual o Senhor, na vigília da sua paixão e morte, instituiu o sacramento da Eucaristia e do sacerdócio ministerial, que é a vida do Padre. Naquela mesma noite, deixou-nos o mandamento novo, o mandamento do amor fraterno. À noite revive-se a última ceia, quando Cristo se deu a todos nós como alimento de salvação, como remédio de imortalidade. É o mistério da Eucaristia, fonte e ápice da vida cristã. Neste sacramento de salvação, o Senhor ofereceu e realizou para todos os que creem nele a mais íntima união possível entre a nossa e a sua vida. Como gesto humilde e expressivo, como nunca visto, o lava-pés, somos convidados a recordar o que o Senhor fez a seus apóstolos. Lavando os seus pés, proclamou de modo concreto a primazia do amor que se faz serviço até a doação de si mesmo, antecipando assim também o sacrifício supremo da sua vida que se consumirá no dia seguinte no Calvário. Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Fazei isto também em memória de mim.
Agora te convido ao momento da escuta da palavra. Pega a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo de 1 a 15. E eu convidei o Padre Antônio Gomes, meu irmão salesiano, para proclamar o Evangelho aqui para nós. Seja bem-vindo, Padre Antônio. É um prazer lhe receber aqui. Obrigado, Padre Neto. Uma alegria poder estar com vocês nesse Vamos Juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus termina o seu discurso dizendo: dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Lavar os pés. Naquela época, os pés eram lavados pelos escravos. As pessoas percorriam os caminhos, não havia asfalto, não havia calçadas. Na entrada das casas haviam escravos que lavavam os pés das pessoas. E Jesus quis desempenhar este serviço para nos dar um exemplo do modo como devemos servir uns aos outros. Jesus lava os pés dos discípulos, lava os pés daqueles que ele amava, lava os pés daqueles que estavam com eles, daqueles que o levariam a todos os lugares. Lavar os pés é um prenúncio da missão dos apóstolos, de anunciar a mensagem do Mestre a todos os lugares, ambientes e nações. Jesus, lavastes os pés dos discípulos em vista da missão, que ao lavarmos os nossos pés,
nos preparemos para o anúncio do teu reino. Neste momento, eu te convido a olhar para esta jarra, para olhar para esta toalhinha e imaginar as pessoas que você mais ama, se você não estiver perto delas. Imagina todas as pessoas que você mais ama. Pensa também nas pessoas que sofrem por causa das consequências do Covid-19. Mentalmente, lava os pés dessas pessoas. Que no silêncio reinante nesse momento, você possa transmitir a paz a todos quantos têm a missão de cuidar. Sejam os médicos, as médicas, o pessoal da enfermagem, todas as trabalhadoras e trabalhadores em serviços essenciais, os padres, que ao pensar nessas pessoas que você deseja lavar os pés, chegue a eles a nossa oração. Hoje nós, mesmo pecadores, somos embaixadores de Jesus, vivenciando a espiritualidade de se inclinar e de lavar os pés. A gente pensa, Jesus me fez um instrumento do seu amor, sinal da sua presença no meio das pessoas. Assim é Jesus, nunca nos abandona, nos ama muito. Queremos levar Jesus a todas as pessoas, em todas as circunstâncias, aonde formos, cumpriremos o seu mandato. Fazei isto em memória de mim, pois sabemos que Ele nunca nos deixa sós. E agora, obedientes à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Deus, que para a vossa glória e a nossa salvação constituíste Jesus Cristo como sumo e eterno sacerdote, concedei ao vosso povo, resgatado por seu sangue, que ao celebrar o memorial da sua paixão, receba a força redentora da sua cruz e ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero entregar a vocês uma homilia sobre a Páscoa, escrita por Militão de Sardes, que foi bispo. Esse texto foi escrito no século II depois de Cristo. É um verdadeiro tesouro da nossa igreja, que eu tenho o maior prazer de trazer a vocês pela voz da minha amiga, a jovem Samanta, que coordena a JS de Caetés. Samanta, seja bem-vinda ao nosso podcast, que é seu também. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite de Padre Neto por estar participando, por estar ajudando nesse podcast. O Cordeiro imolado libertou-nos da morte para a vida. Muitas coisas foram preditas pelos profetas sobre o mistério da Páscoa, que é Cristo, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele desceu dos céus à terra para curar a enfermidade do homem. Revestiu-se da nossa natureza no seio da Virgem e se fez homem. Tomou sobre si os sofrimentos do homem enfermo no corpo sujeito ao sofrimento e destruiu as paixões da carne. Seu espírito, que não pode morrer, matou a morte homicida. Foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas como sinal do seu espírito e os nossos corpos com seu sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora Moisés ao faraó. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça à esterilidade, como Moisés ao Egito.
Foi Ele que nos fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim, e fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Foi Ele que tomou sobre si os sofrimentos de muitos. Foi morto em Abel, amarrado de pés e mãos em Isaque, exilado de sua terra em Jacó, vendido em José, exposto em Moisés, sacrificado no Cordeiro Pascal, perseguido em Davi e ultrajado nos profetas. Foi Ele que se encarnou no seio da Virgem, foi suspenso na cruz, sepultado na terra e, ressuscitando dos mortos, subiu ao mais alto dos céus. Foi Ele o Cordeiro que não abriu a boca, o Cordeiro imolado, nascido de Maria, a bela ovelhinha. Retirado do rebanho, foi levado ao matadouro, imolado à tarde e sepultado à noite. Ao ser crucificado, não lhe quebraram osso algum, e ao ser sepultado, não experimentou a corrupção, mas ressuscitando dos mortos, ressuscitou também a humanidade das profundezas do sepulcro. Esse presente para a gente é uma bela homilia, uma bela catequese a respeito da morte e ressurreição de Jesus que viveremos nesses dias. Que a gente cada vez mais desenvolva o coração para o serviço, para o amor que serve. Esse é o desejo de Cristo, esse foi o amor em atos de Jesus. Lavemos os pés uns dos outros, cuidando dos nossos irmãos, rezando por eles, pelas pessoas que também não temos tanto afeto, a fim de que o Senhor fortaleça o nosso coração e abra-o ao amor às pessoas que também não estão junto de nós. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos em breve no nosso próximo momento de reflexão sobre a Semana Santa, onde nós vamos viver a experiência da Sexta-feira Santa. Por enquanto, te deixo com uma bênção e te aguardo para amanhã. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Esse podcast é uma iniciativa da JS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.